Fala galera, começando mais um vídeo de dicas aqui no canal do Stats. Vamos já para a sexta rodada, é rodada meio de semana, final de semana, não tem muito o que pensar, mas tem a nossa análise aqui para você escolher as melhores opções para você escalar o seu time. Sem mais delongas, eu quero primeiro pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, que isso dá uma força grande para a gente conseguir continuar fazendo vídeo aqui. E já vou passar aqui para os jogos da rodada, então você já vê aí. Rodada 6 do Brasileirão, dessa vez uma rodada completa, teremos os 10 jogos, a gente vem de algumas rodadas com jogos adiados, e uma análise rápida aqui para a gente já passar para as dicas por posição. Dois principais favoritos são Flamengo e São Paulo. O São Paulo contra o Cuiabá tem um favoritismo maior de SG, enquanto o Flamengo contra o Fortaleza tem um favoritismo maior de vitória. Isso, claro, contando as casas de apostas que a gente acompanha. Outros times vêm logo ali atrás. A gente pode citar o Grêmio contra o Santos, o Corinthians contra o Sport, o América Mineiro contra o Juventude. Esses times também têm um certo grau de favoritismo, mas se você quer apostar em confrontos mais favoráveis, Flamengo e São Paulo. Beleza? Então, já vou passar aqui para a tela para a gente começar falando dos goleiros nessa rodada. No gol, a gente pode citar os três goleiros mais favoritos, na verdade dois, e o Cássio, goleiro do Corinthians, porque a gente considera que o Corinthians seria esse terceiro maior favorito da rodada. Então a gente olha tanto para o Diego Alves, como para o Thiago Volpe e para o Cássio. Qual o problema desses caras? O preço, né? O Thiago Volpe custa 16,54 cartoletas, é um investimento alto. O Diego Alves custa 13,99 e o Cássio um pouquinho menos, mas custa 11,88. Então, se você quiser apostar nesses três goleiros, apostar não, porque são caras com bom potencial de SG, mas vai ser difícil você encaixar no seu time, principalmente quem tem menos cartoletas. Uma opção mais barata para o gol, vamos falar do Jori, do América Mineiro. Tem um confronto favorável contra o Juventude, o cara teve aí 7 defesas em 2 jogos, o que é uma excelente média, 3,5 por jogo. É óbvio que são apenas 2 jogos, mas ele já indica que é um cara que faz boas defesas. Você pode confiar no SG do América Mineiro, é cotado como um bom SG, porém, a gente sabe que em campo as coisas são diferentes e o América Mineiro não tem jogado bem nesse Campeonato Brasileiro. Então, temos que tomar esse cuidado. Outra opção mais barata também é o João Paulo da Chapecoense. Aqui, se você está apostando que o Inter vai manter essa má fase, que vai continuar sem vitórias, você pode olhar para o João Paulo. Ele não é um cara com muitas defesas, são 5 em 3 jogos, mas é uma aposta barata aí para quem procura um goleiro mais em conta. Uma aposta que você pode fazer é no Paulo Vitor, também uma opção muito em conta, 3,54 cartoletas. O que a gente pode falar aí do Paulo Vitor? Tem um bom número de cedidos do Santos, então, para quem gosta dessa estatística, o Paulo Vitor é uma boa opção. Sofreu apenas um gol no campeonato, mas também só teve um jogo, 3 defesas. Se você está confiante que o Grêmio pode manter esse SG contra o Santos, vale a pena olhar para o Paulo Vitor. Ainda é essa opção mais barata para o gol. Vamos subir então para a gente falar dos laterais para essa próxima rodada. A gente já olha aqui. O que eu posso citar nas laterais? O Mateuzinho já começa sendo uma ótima opção. É um lateral com boa chance de SG na rodada. O Flamengo é um dos times com maior potencial de SG. E é um lateral que define. Ele tem bom número de assistências, cruza muito para a área. E a gente sabe que o Flamengo tem potencial de gols nesse jogo. Não seria surpresa o Mateuzinho dar outra assistência. Vale esse destaque. Um lateral muito interessante para essa rodada, que é mais barato, é o lateral Wellington, do São Paulo. Você pode ver que a média dele não chama muita atenção, mas o São Paulo tem um SG muito provável na rodada contra o Cuiabá. É óbvio que a gente tem visto que isso não é garantia de nada. Quando a gente fala aqui que é muito provável ou que é mais provável, é o que as casas de aposta estão dizendo. Não quer dizer que vai ter. Mas vale ficar de olho no Wellington, um cara aí com 6 desarmes em 2 jogos, uma pontuação líquida interessante e é uma opção mais barata. Então, se você acha que o São Paulo vai espantar essa fase ruim, fica de olho no Wellington aí. Não posso deixar de citar Guilherme Arana, é uma excelente opção para quem busca decisões. A gente vê que não é um cara que está indo muito bem no campeonato, mas também tem uma pontuação líquida bem interessante. Você vê que ele foi um cara que fez 3, depois fez 2. Vale a pena dar uma olhada no Arana, porque quando ele decidir, fizer gol ou der assistência, ele vai imitar na competição. 2 laterais também para você ficar de olho são os laterais do Corinthians, Fábio Santos e Fagner. Qual é o porém deles? Jogadores caros para a posição, um custa 12, outro custa 11, mas são duas opções até
diferentes. Se você gosta de um lateral com mais desarmes, uma pontuação maior líquida, olha para o Fagner, 16 desarmes em 5 jogos, a gente já conhece o potencial dele. E se você quer um cara decisivo, o Fábio Santos, batedor de pênalti, a gente sabe que se tivesse pênalti pro Corinthians, ele vai bater o pênalti e é um excelente batedor. Então, fica aí também essas opções. Se você está olhando aí para uma aposta, vamos deixar uma aposta também. Fiquem de olho no Matheus Ribeiro da Chape, o Inter não vive o melhor momento. É um cara aí já fez algumas boas pontuações no campeonato, tem boa pontuação líquida, o que é o mais importante. E se você confia que a Chape pode segurar o Inter e não tomar gol, o Matheus Ribeiro é uma excelente aposta. Então, vamos subir agora aqui para falar dos zagueiros. Eu já começo citando os 2 zagueiros do São Paulo. Por quê? Porque a gente sabe que o zagueiro tem pontuado pouco e a gente tem que procurar as opções com maior chance de SG. O Bruno Alves, mesmo sem o bônus, foi muito bem naquele jogo contra a Chapecoense, porque teve finalização na trave, conseguiu alguns bons desarmes, fez 7 pontos, mas no último jogo já voltou para 0.9. A gente sabe que não é um cara muito cartoleiro, mas é uma confiança aí no SG do São Paulo e custa pouco, então é interessante. Mais barato ainda é o Diego, ele confirmando que vai jogar. É um cara que vem desvalorizado, custa pouco, aí apenas 2.63, e se mantiver o SG, vai ganhar esse bônus aí de 5 pontos. Pode ser uma excelente opção até para ganhar um bom número de cartoletas, que ainda está precisando. Seguindo, vamos falar também dos zagueiros do Corinthians, né? A gente falou dos laterais, vamos falar dos zagueiros. Também são opções mais baratas. Tiveram SG na última rodada, então eles 2 vêm valorizados, se você ainda olha nisso. São caras que podem te valorizar, principalmente se o Corinthians perdeu o SG, mas contra o Sport em casa, eu acredito que o Corinthians é uma opção bem interessante para conseguir esse bônus. Então, Gil 5.82 e o João Vitor por 6.46, 2 zagueiros até mais baratos aí. Você está olhando para a pontuação líquida, né? Se você gosta de zagueiros que tem maior potencial de pontuação mesmo, independente do SG, o Nino, zagueiro muito interessante, tem aí uma ótima pontuação líquida, 8 desarmes em 3 jogos, um cara que consegue ali ter uma finalizaçãozinha ou outra. E vou falar também do Pedro Jeromel, que é um cara que a gente já conhece, né? Dispensa apresentações. Não vem com aquela média excelente dos outros anos, mas no último jogo aí que ele jogou, a gente já viu que ele fez 3.2 sem decisão, foi bem melhor do que o Kahneman. Vale citar o Pedro Jeromel. O último zagueiro que eu vou citar, não por ser o menos importante, mas por ser uma opção mais cara, e aí depende se você vai investir esse valor, é o Rodrigo Caio, ótima opção de SG. E um destaque, nesses 3 jogos ele já teve 2 finalizações defendidas, o gol tá aí batendo na porta, 9 desarmes em 3 jogos, boa pontuação líquida, chance de decisão e chance de SG. O Rodrigo Caio é um zagueiro também muito interessante, mas está mais caro. Vamos subir então aqui para a gente falar sobre os meias. No meio, um porém. Claudinho, a gente não sabe se vai jogar, tá como dúvida no Cartola, não jogou os últimos 2 jogos por conta de desgaste físico, não treinou ontem, mas se jogar é uma excelente opção pelas possibilidades de decisão do Bragantino, é o melhor ataque do campeonato. O time está muito bem, fez 3 gols contra o Flamengo no Rio, então, sem dúvidas, o Claudinho seria uma excelente opção. Vou citar os 2 meias do Palmeiras. Gustavo Scarpa está se mostrando muito cartoleiro, você vê essa constância aí de decisões, já são 4 assistências seguidas aí em 5 jogos. É um cara que o Bragantino, ao mesmo tempo que tem um ataque muito forte, também tem deixado muitos espaços na defesa. O mesmo vale para o Rafael Veiga, um pouco menos de decisões, apenas 1 gol em 5 jogos, mas excelente pontuação líquida. Um cara que está desarmando, está finalizando, e a gente sabe que as decisões estão batendo ali na porta, e quando ela vier, o Rafael Veiga vai imitar no campeonato. Fiquem de olho nele. Vamos falar também dos meias do São Paulo, né? O Gabriel Sara até foi bem no último jogo, em casa, né, contra a Chapecoense. Ele fez aí uma pontuação de 5.10, muito potencializado pela finalização na trave. No último jogo já foi mal, a gente sabe que ele não é muito cartoleiro, mas seria uma aposta mais pela porcentagem de gols, a chance de gols do jogo, do Gabriel Sara participar de alguma das decisões ali. Olho também se o Benítez, que hoje é dúvida, vai voltar, porque se o Benítez jogar, ele vai ser talvez até uma opção melhor do que o Sara para essa rodada. Vou falar também de 2 meias muito decisivos. Um deles é o Johan, ainda está barato, valorizou um pouco nessa última rodada, mas ainda é uma opção mais barata, já são 2 assistências, chega muito no ataque, o Atlético é cotado como favorito para essa rodada, então vale a pena ficar de olho no Johan. E a outra é, sem dúvidas, o Edenilson, batedor de pênalti do Inter, isso já
já bateu 3 pênaltis no campeonato, então fez 3 boas pontuações, e mesmo nos jogos que ele não teve pênalti, ele teve aí 3.6 e 2.3, então um cara que está pontuando líquido também, mas é muito caro, 20 cartoletas, se você pensa em escalar Hulk e Marinho, a gente vai falar deles ali na frente, fica quase inviável escalar o Edenilson no meio, mas fica aí também como uma opção. E um cara que pode ser até considerado como uma aposta é o Gerson, despedida dele, então tem toda essa carga emocional no jogo, mas ele tá batendo ali na porta, tá fazendo uma boa pontuação líquida, nos 3 jogos que ele jogou, fez aí, tem uma média mais ou menos aí de 5, então se você tá confiante nesse Flamengo, acha que o Flamengo vai confirmar o favoritismo contra o Fortaleza, e com essa carga aí do Gerson, tá na despedida, quem sabe aí não sobe uma decisão pra ele, pra coroar essa passagem dele pelo Flamengo, vale ficar de olho no Gerson, mas eu já considero uma aposta para essa rodada. Vamos então para o ataque, onde a gente tem 2 grandes unanimidades. A gente já vê aí Marinho e Hulk. Na última rodada aconteceu o que a gente falou do Marinho. Quando ele tivesse decisão, ele ia desequilibrar, ele ia imitar. 14 pontos, fez gol, 7 de média, sempre uma média excelente, mesmo com apenas 2 gols no campeonato. Então o Marinho dispensa apresentações, a mesma coisa do Hulk. Excelente média líquida. Se fizer gol contra o Ceará, é o batedor de pênaltis, tem tendência de pênalti. Fiquem de olho no Hulk. 2 jogadores caros, você vai gastar 40 cartoletas nele, mas é difícil ir sem. Um jogador que sem dúvida vai ser muito bem escalado é o Pedro. Ele não aparece aqui porque ele não está provável, mas se a gente tirar aqui, a gente olha o Pedro, 12.67, confronto muito favorável contra o Fortaleza, e a gente sabe que ele é muito decisivo. Então, fiquem de olho no Pedro. Deve ser o capitão de muita gente, porque é um cara muito interessante para essa rodada. Vale a pena ficar de olho nele. Vamos falar também dos atacantes do São Paulo. A gente volta aqui com um filtro de provável para achar aqui tanto o Éder como o Rigoni. 2 opções interessantes. O Rigoni é o batedor de bola parada da equipe, bate os escanteios. Teve assistência no jogo contra a Chapecoense. Boa pontuação líquida nesse último jogo. Vale ficar de olho no Rigoni. Tem o Éder também. É um artilheiro aí, tá jogando de centroavante. Não foi bem no último jogo, como todo o time do São Paulo. Mas se pintar essa oportunidade de gol, vale até aí como uma aposta, porque, como eu falei, eu acho que esses 3 caras, Hulk, Marinho e Pedro, serão os mais escalados. Mas se você tá de olho aí em alguma coisa diferente, vale a pena ficar de olho nos atacantes de São Paulo. Um cara que eu não posso deixar de citar também é o Arthur. Que início de temporada do Arthur, né? Ele até desvalorizou um pouco no último jogo, porque ele só fez 4.7. Custa 16, não é um jogador barato, mas são 5 decisões em 5 jogos, e o Bragantino tá com um ataque muito poderoso. O Arthur, mesmo com o Claudinho voltando, é uma boa opção, com esse porém de ser um jogo mais difícil. E como a gente tem melhores opções aí, que a gente considera no ataque, talvez ele fique um pouco de lado, mas vale a pena ficar de olho no Arthur, desculpa. Para completar, para a gente fechar aqui o vídeo, Gilberto, muitas decisões no ano, tá aí, é o atacante com maior média, 5 decisões em 5 jogos, teve 2 mitadas já, sem dúvida, jogando em casa contra o Atlético Paranaense. É uma excelente opção, e vou citar também os 2 atacantes do Grêmio que estão aqui juntinhos. O Diego Souza custa mais caro, então é difícil escalar o Diego. O Ferreira já é um pouco mais barato e mais cartoleiro, apesar da média dos 2 serem parecidas. O Ferreira pontua mais com outros, com finalizações, com desarmes, enquanto o Diego Souza é um cara finalizador e gosta de fazer gol. Ainda não rolou no ano, 2 jogos também só no Cartola, não fez gol, mas aí se você está procurando uma aposta, olho nos atacantes do Grêmio. Como a gente sempre fala, os técnicos, a gente vai nos técnicos mais favoritos da rodada. Fica de olho aí no Rogério Ceni, que o Flamengo é favorito. Olho no Crespo, que é um pouco mais barato. E aí, se você precisar descontar em algum lugar, desconte nos técnicos mais baratos. A gente pode falar do próprio Jair Ventura, a gente pode falar do Thiago Nunes e, quem sabe, do Wagner Mancini. Opções abaixo de 6 cartoletas que podem te trazer alguns pontinhos. Beleza? Então, a gente já volta aqui para a câmera para falar de novo, para você se inscrever no canal. Se você gostou dessas dicas aqui, deixa o like no vídeo e a gente vai voltar provavelmente na sexta-feira com o vídeo de dicas da 7ª rodada. Então, vambora mitar e até o próximo vídeo. Valeu!